Bem-vindos de novo então ao HTML5, continuamos aqui centrados no nosso elemento Canvas e desta feita para vermos aqui alguns métodos de transformações no nosso Canvas. Ora, há várias transformações que nós podemos operar no nosso Canvas, nomeadamente o Scale, o Rotate, o Translate, o Transform e o Set Transform também através de uma matriz. Ora, nós vamos ver aqui muito rapidamente o que é isto do Scale e ver de que forma é que isto se opera através do JavaScript relativamente ao Canvas. Vamos colocar aqui muito rapidamente o desenhador .stroke_rect e como eu não estou a definir valores nenhuns anteriores, o que vai acontecer é que ele vai-me desenhar, neste caso, um retângulo, que eu vou desenhar um quadrado, neste caso. E reparem, é um quadrado com os valores por defeito, isto é, linha com espessura de 1 e cor preta. Ok? Cá está então o nosso quadrado. Ora, o que acontece com o Scale vai absorver então aqui nos parâmetros dois valores. É o Scale horizontal e o Scale vertical. No entanto, se eu colocar aqui, por exemplo, 2,2, ok? Isto significa que eu quero ampliar para o dobro, tanto na horizontal como na vertical. Mas reparem o que é que vai acontecer quando eu refrescar isto. Não acontece nada. Isto porquê? Porque o Scale não vai fazer um aumento, neste caso, do desenho que já está produzido. Ele vai apenas aumentar o desenho que for produzido a seguir ao Scale. O que quer dizer que se eu tentar desenhar o mesmo retângulo na implementação seguinte ao Scale, o que vai acontecer a este retângulo é que, mesmo todas as coordenadas irão ser duplicadas, incluindo até a própria largura, width, da linha. Muita atenção ao seguinte, porque neste caso, como o Scale é de 2,2, isto é, para o dobro, o valor 50, na prática, vai passar a ser 100. E por isso o meu quadrado vai ser desenhado originalmente a partir daqui, com o dobro da altura e o dobro do comprimento. Reparem o que é que vai acontecer então. E cá está. Reparem que a espessura da linha é perfeitamente visível que é maior. Nós podemos aqui definir, por exemplo, um desenhador.line_width é igual a 10. E vamos ver o que é que acontece. Quando eu refrescar, reparem, aqui o primeiro quadrado tem 10, o segundo quadrado, uma vez que foi afetado pelo Scale, passou a ter 20, ok? E, portanto, muita atenção porque estes valores acabam por não corresponder à realidade, pelo simples facto de terem sido escalados, isto é, foram ampliados. Ora, da mesma forma que eu posso ampliar com este número, se eu colocar 1,1, nós vamos ter na prática o mesmo quadrado desenhado duas vezes, ok? Se eu quiser reduzir, eu posso utilizar 0,5, e neste caso vou ter um quadrado ligeiramente mais pequeno, ok? Portanto, com metade das dimensões, reparem, temos aqui então a redução das próprias posições dos pontos, dos vértices, estão aqui alteradas, ok? E portanto ele não redimensiona apenas a imagem, ele redimensiona tudo, mas só a partir do Scale. É evidente que se eu aqui colocar, por exemplo, 1,2, ele vai aumentar em 20%, neste caso, a minha imagem ou aquilo tudo que eu vier a desenhar a posteriori. Aproveitando então ainda este conceito do Scale, nós temos um outro conceito interessante também, que é o do Rotate. E ele funciona exatamente como o Scale. Portanto, eu posso definir aqui desenhador.rotate. E o que o Rotate vai fazer é, não vai rodar os elementos que já estão desenhados, vai apenas influenciar os elementos que vão ser desenhados de seguida. Ok? Então, neste caso, eu posso simplesmente definir aqui o seguinte. O Rotate vai ter aqui, genericamente, um valor, que é o ângulo de rotação. Ora, neste caso, o ângulo de rotação, vamos aqui experimentar 45, uma coisa assim qualquer, despachada, e depois vamos desenhar a mesma, neste caso, o mesmo quadrado. E reparem o que é que acontece. Isto subitamente desapareceu daqui do meu desenho. Ora, vamos aqui rodar isto de forma a que as coisas fiquem dentro do nosso espaço, ok? 150, 150, 150, 150. Vamos aqui refrescar.
Ups, e então, o que é que aconteceu? Continua fora do nosso espaço. Vamos então utilizar aqui a função math, ok? Em vez de 45, eu vou definir só 5, ok? Só para vermos aqui qual é a diferença. Se isto desaparece não faz sentido nenhum. Então vamos usar aqui o math, ok? E o math vai poder ir buscar o valor do pi, ok? E vamos colocar aqui barra 180, ok? E vamos ver o que é que vai acontecer aqui neste caso. Vamos refrescar e reparem que há aqui uma ligeira rotação quase imperceptível, ok? Eu vou aqui definir até um desenhador ponto stroke style é igual a red, para podermos ver a diferença entre os quadrados, ok? Neste caso, reparem, houve aqui uma ligeira alteração. Ora, se eu quiser agora rodar, por exemplo, 5 graus, eu vou simplesmente fazer isto. 5 vezes, ok? 5 vezes mathpi a dividir por 180 vai permitir rodar-me 5 graus, ok? E os 5 graus, reparem que eles estão a mudar aqui em relação a este eixo, ok? Portanto, eles vão andar aqui à volta. Vamos aqui rodar isto. Neste caso vamos rodar, eu aqui iria dar um exemplo diferente, mas vamos rodar, por exemplo, 45 graus. E lá vai isto despachado para a casa do diabo mais velho. Porquê? Porque o eixo é este ponto que aqui está, ok? Então, se eu puxar aqui os meus valores mais para dentro ainda, vamos puxar aqui para 250, 250, se calhar aqui 250 talvez não, mas vamos colocar aqui, deixar ficar só 100, e vamos puxar aqui 250, 100, vamos refrescar e vamos ver. Cá está. Portanto, nós conseguimos ver aqui que há uma relação entre a coordenada inicial e a forma como ele roda, ok? Neste caso, reparem que a rotação foi feita. Ficamos aqui com um quadrado à mesma, não aparece por completo, mas ele está cá, com os mesmos ângulos de 90 graus, só que aqui com uma inclinação de 45 graus, ok? Portanto, neste caso, se imaginássemos uma linha horizontal desenhada aqui a meio, ela aqui iria estar desenhada com 45 graus de alteração. Se eu colocar aqui, por exemplo, 90, é evidente que eu vou ter o quadrado desenhado aqui, só vai aparecer um pedaço do meu quadrado, a vermelho. Neste caso nem apareceu, ele desapareceu por causa das coordenadas que eu aqui tenho, mas de certa forma dá para entender. Se eu colocar aqui, por exemplo, menos 15, vamos ver o que é que vai acontecer. Cá vai então o meu quadrado a ser desenhado numa perspectiva diferente, neste caso ao contrário dos ponteiros do relógio. E portanto, genericamente é isto que há a dizer em relação ao scale e ao rotate.